possamos todos nos sentir bem recebidos, abraçados por essa espiritualidade que desde cedo prepara a harmonia desse ambiente para todos nós. Por favor, não vamos esquecer de desligar, colocar no silencioso o celular, para que não haja interferência na nossa reunião. Vamos acompanhar a leitura da páginazinha de abertura, que é do livro Encontro de Paz. É a lição de número 34, Lembrete Espírita. Nunca nos arrependeremos de ceder em questões sem valor essencial, de guardar paciência em quaisquer lances difíceis, de usar indulgência para com as faltas do próximo, entendendo que todos temos erros a corrigir, de ouvir atenciosamente, seja a quem for, de reconhecer que o nosso pensamento ou cultura tem as suas limitações, de observar que o nosso tipo de felicidade nem sempre é o tipo de felicidade das pessoas que amamos, competindo-nos por isso, acatá-las como são, assim como desejamos ser respeitados como somos, de admitir que os outros não são obrigados a pensar com a nossa cabeça, de não agir contra a própria consciência, seja antes, durante ou depois das experiências que consideramos menos felizes, de entregar à vontade de Deus as aflições e problemas que estejam fora da nossa capacidade de solução, de servir sempre. Albino Teixeira é o autor. Graças a Deus. Graças a Ti, amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez nessa casa que nos ajuda, que nos abraça, que nos ensina, que nos acolhe, para mais uma reunião. Que possamos ser abençoados por Ti. Ser conosco, Senhor. Ser com a nossa irmã Aparecida, que trará o estudo dessa noite. Abençoa-nos a todos, abençoa todos os trabalhos que estão sendo realizados na nossa casa. Que seja em Seu nome, Senhor. Em nome de Maria, em nome da espiritualidade amiga que nos acolhe sempre, em nome da direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar início, sim, a mais uma reunião pública dessa noite. Que assim possa ser, graças a Deus. Pode começar? Se tiver. Não, mas depois deixa questões. Boa noite a todos. Estão vendo bem? Aqui, em primeiro lugar, a gente quer agradecer o convite para estarmos aqui. Quem precisa trabalhar, mas tem que arranjar emprego, as nossas necessidades espirituais, né? Então, com muita alegria, com muita gratidão, estamos aqui para conversarmos, né? Não podemos dialogar, porque é uma reunião pública, mas a nossa intenção é trocarmos sim, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e pedir a espiritualidade amiga que nos inspire, nos sustente o coração, para que venhamos atender as necessidades, né, de todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Quem lida com essa questão da gente preparar estudo, sabe como é que é. A gente prepara, estuda, chega na hora, não sai exatamente aquilo que nós planejamos, não é? Mas vamos lá, nós vamos começar dizendo assim. Essa quarta parte, estamos estudando a quarta parte dos Espíritos, né, das penas e golos futuros. A quarta parte se chama das esperanças e consolações, não é? Especificamente, estamos estudando o finalzinho do capítulo, que é penas e golos futuros. E esses penas e golos futuros podem ser tanto na Terra quanto na espiritualidade, nós estamos estudando.
especificamente a 990 até 996, que Kardec intitulou Expiação e Arrependimento, e não termina hoje, né? Vamos continuar com esse mesmo título, Expiação e Arrependimento. E antes de adentrarmos realmente no tema, né, nas questões, nós vamos lembrar que toda essa quarta parte do Livro dos Espíritos era fundamental, porque ela vem jogar por terra todas as crenças, não é, que se tinha, toda a ideia que os outros vieses cristãos trouxeram e deturparam o cristianismo, certo? Vamos lá, quais são as ideias cristãs, sem ser espírita? E sem dar nomes próprios, né, às questões. Mas Jesus deixou tudo claro no seu tempo para a gente, não é mesmo? Mas soubemos que, como está no Evangelho, os homens foram mexendo na árvore do Evangelho, foram deturpando as questões, e sobrou o quê? Do que Jesus deixou para a gente, não é? Você saía do corpo, você passava por um julgamento, você ia para o céu ou para o inferno, certo? Dentro do viés cristão, judaico-cristão, certo? Ou mais tarde, trouxeram também o purgatório, não é? Você poderia estar no purgatório e ficar dependendo dos corações queridos que lembrassem de envolver, não é, a nossa alma, no caso, em preces, para que saíssemos lá daquela estação do purgatório. E vejamos bem, ali estava definida a nossa vida. E qual o percentual de corações que creem piamente nesse processo? Creem piamente. Não por acaso, né? Achamos interessante que às vezes certos estudos que vamos fazer, passamos por experiências bem fortes, bem em cima da ideia que vamos passar. Fomos assim solicitados pela direção de nossa casa a comparecer na despedida de um corpo, de um coração muito querido de nossa casa, participativo dos estudos, dos cursos. Só que a família toda de outro viés religioso. Quando chegamos e percebemos, o pedido foi da esposa, não é? E percebemos que a esposa não chegava, não é? Olha a situação constrangedora. Para a gente ver a questão das ideias. E eu e os outros comparamos nos planos 3 pessoas, como nós vamos fazer? Vamos aguardar a esposa chegar para ver como as coisas vão acontecer. Não podemos assim, não é? Chegar. E foram discursos muito bonitos, né? A fala, o pastor, outro pastor, e o discurso. E eu e as nossas amigas ficamos, vamos aguardar a esposa. Até que ela chega e solicita que, representando a casa, se falasse alguma coisa. Vocês imaginem a ligação, não é? A companheira falou algumas coisas, assim, teve mais a convivência daquele como ele estava despedido, né, do seu corpo físico, dentro da casa espírita, que representando, né, ela vai dizer, pelo que nós estamos vendo aqui, ele também construiu um patrimônio que a pessoa não queria, A família sabia que ele frequentava a casa espírita. E depois da palavra da companheira, um amigo fez questão de colocar a mão sobre a testa do corpo e dizer assim: nós sabemos que você está aqui, juntinho esse corpo. Na hora certa você vai acordar. Sentiu necessidade. Não é? Aí nós estávamos pensando, depois fomos para casa, né? Tínhamos atividade na casa espírita, ficamos conversando, não é? Até que ponto o companheiro, não é, mais tarde, vai receber aquela vibração. Estamos entendendo? Então, essa quarta parte dos espíritos é importantíssima, porque ela traz, através de fatos, vamos lembrar a ciência espírita, através de fatos, e esses fatos não são só de céu e inferno, perdoe aqui a edição pequenininha, né? Do céu e inferno, edição de bolso. O nosso Kardec, através das pesquisas, dos estudos, né, das reuniões mediúnicas, não só da Sociedade Parisiense, como de outras sociedades espíritas, vão entrevistar os espíritos. E é belíssimo, não é, no céu e inferno, a diversidade dos espíritos que eles trazem, né? Que são entrevistados espíritos felizes, espíritos em condições medianas, criminosos arrependidos, espíritos revoltados, que mesmo estando numa sessão mediúnica, continuavam com a sua revolta, suicidas, materialistas, expiações terrestres. É uma diversidade ampla, não tem como
nós mesmos, na atual existência, não nos enquadrarmos naqueles exemplos, ou também enquadrarmos os nossos queridos, estudando o seu inferno. Tem sempre uma analogia com um desses personagens, até nós vamos tentar fazer isso se o relógio permitir, né? Se der tempo. Então essa quarta parte é importantíssima para todos nós, porque nos mostra a plena continuidade da vida, não é? Após o encerramento da vida no corpo físico, deixamos o corpo físico, a vida continua plena, seus diversos estágios, não é? As nossas consciências nos permitiram. E outra coisa belíssima dessa quarta parte também, repetindo, mostrando penas e gozos terrestres e futuros na vida espiritual, é a compreensão de como se exerce a justiça divina, de justiça, de amor e de caridade. Interessante que o nosso grau evolutivo, lá no finalzinho, né, da parte terceira, das leis morais, os espíritos acharam por bem primeiro colocar a palavra justiça. Até uma vez conversávamos sobre isso. Por que os espíritos colocaram primeiro assim, lei de amor, justiça e caridade? Por que não botou o amor em primeiro lugar? Já que o amor é o primeiro, né, sentimento, etc., podemos expressar assim. E de conversa, pequenino, dialogando, ouvindo Emmanuel, ouvindo os diversos espíritos, nós vimos o quê? Nós chegamos a um grau, precisamos chegar a um grau de compreensão para entendermos que na lei justiça é amor, justiça e amor é caridade, caridade e amor é justiça. Estão totalmente interligados, mas precisava se definir. Por quê? Porque nós associamos muito a ideia de justiça, é como se fala comumente, não é? Quando se estuda essa questão da justiça, o nosso grau evolutivo a gente associa muito a ideia de justiça como se fosse quase uma vingança. Ah, eu quero justiça. Você quer justiça ou você está querendo se vingar? Não é? Então, primeiro, no nosso grau evolutivo, a gente precisava colocar justiça, para entender que justiça é amor também. Não é que justiça é nós recebemos conforme nós plantamos. A justiça é a colheita. Eu planto, eu vou colher. A lei de causa e efeito. Certo? Então, quando aprofundamos e compreendemos, não só pela razão, mas principalmente sentimos o mecanismo da lei, nós entendemos que é tudo uma coisa só. A justiça é o mesmo que o amor, é o mesmo que a caridade, não é? E vice-versa. Assim o é. Então, é importantíssimo entendermos essa questão. Entendendo essa questão, um outro senão, que a gente vai tentar também dar no finalzinho, aprofundar mais um pouquinho, entendermos o papel da dor na nossa vida. Entendemos o papel da dor. Tanto a dor, não é? Colheita, quanto a dor prova. A dor que eu estou colhendo, aquilo que eu mesmo semeei, certo? Quanto a dor que eu mesmo solicito para fazer uma experiência comigo mesmo, saber se eu estou pronto ou não, meu espírito está pronto ou não, para passar por determinadas provas que, conforme dizem os espíritos lá no Evangelho, né? Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, certo? E segundo os espíritos, a gente reconhece que é uma prova, uma dor chega. Geralmente é prova quando a pessoa que está passando por esse momento não se revolta tanto. Geralmente o que leva à revolta é mais a expiação mesmo. Então, vamos começar lá, não é expiação e arrependimento. Eu gostaria de começar pela definição de expiação, que está nesse dicionário de filosofia espírita, do Palhano Júnior, não sei se todos conhecem, o nosso amigo aqui traz várias definições, nos ajuda a compreensão, não é? De uma certa forma, a gente já entende que expiar é purgar, não é pagar. Mas vamos lá, vou me virar aqui, estou desligando. A questão do expiar, ainda não é aqui. Só um pouquinho de paciência, vamos lá, achei. Expiação, ato ou efeito de expiar, castigo, penitência, cumprimento de pena. A expiação é resultado do mau procedimento do indivíduo perante a lei de Deus, que está escrita na consciência de cada um. Vamos guardar isso, a lei de Deus está escrita na consciência de cada um. Vamos guardar isso no nosso coração, certo? Apesar de já sabermos, vamos estar relembrando. Mais adiante, funciona mais como uma corrigenda divina do que como um castigo, propriamente dito. O que é corrigenda?
gente pode dizer que corrigir é educar? Corrigir é reeducar? Corrigir é educar, não é? O Espiritismo ensina que o culpado, diante da consciência e de Deus, pode expiar seus crimes na mesma existência em que cometeu o desatino, ou em existência futura, ou ter a chance de aproveitar melhor a lição que a vida lhe reserva. Interessante ele colocar isso aqui, que muitas vezes, em outra vida, ele vai aproveitar melhor essa corrigenda. Ele continua mais adiante um pouquinho, eu vou ler só o finalzinho. Certo é que Deus é Pai e Criador e não quer a destruição do pecador, mas a sua recuperação e a sua educação para a plenitude do existir com Ele. Então, Deus quer educar. Para todos nós que estamos com educação, Deus não divide as existências. Nós tivemos bastante aluno, não é? Para quem lida com a área da educação, entende muito bem que muitas vezes é preciso retirar alguma coisa que o aluno tem prazer em realizar, para que ele entenda a importância de fazer outras coisas que é importante para o seu crescimento, para a sua instrução, vou usar essa expressão, não é? E assim, sem que seja que fosse um castigo, ele percebeu, vou dar um exemplo que usávamos muito na unidade escolar que trabalhávamos, foi um acordo, né, que o corpo docente, né, optou por fazer isso. Nós tínhamos cantinhos na nossa sala, trabalhávamos com crianças no primeiro segmento. E tínhamos cantinho da pintura, cantinho da leitura, cantinho da biblioteca, tínhamos 5 cantinhos ao todo, jogos. E conforme a criança terminava mais rápido a sua tarefa, né, cumpria lá o esquema, eram sempre 3 ou 4 tarefas a cada dia, ele cumpria na ordem que ele desejasse, a primeira foi para cá, depois foi para lá, terminou as tarefas, ele ia para o cantinho que ele queria também. Não é? Não terminou as tarefas, tinha que acabar o tempo, não consegui, não vou para cantinho nenhum. Amanhã você vai ser um pouquinho mais rápido. É claro que isso sempre não é sempre trabalhar de forma que de alguma forma ele chegasse lá no cantinho. Dá-me uma ajuda. A lei não é assim? A lei não é assim conosco? Nós vamos conversar sobre isso hoje, não é? Muitas vezes a lei percebendo, vem a misericórdia, que é uma palavra que a doutrina espírita nos ajudou a compreender profundamente. O amor de Deus, não é? Chegando até nós através da misericórdia. E a definição de arrependimento? Ato ou efeito de arrepender-se. O arrependimento se dá realmente quando alguém sente enorme insatisfação por ter violado a lei ou a conduta moral, considerando assim os seus atos com o propósito de evitar futuras violações. O verdadeiro arrependimento é sincero e se dispõe a reparar os erros cometidos de uma forma ou de outra. É o primeiro passo para a regeneração, mas não basta por si só. São necessárias a expiação e a reparação. Então, é interessantíssimo Kardec trazer aqui no Código Penal da Vida Futura, certo? Que é a segunda parte do Céu e Inferno. Ele vai trazer diversos artigos. O que é o Código Penal da Vida Futura, né? Kardec deixa logo preparado esse item. Ele deixa claro assim, isso aqui não, ele vai esclarecendo que não foi criado por ele, ele vai colocando, não foi, estou usando a minha linguagem, não vamos juntos, não foi criado por ele, ali estava o resultado das observações, das diversas comunicações dadas, e os diversos estados morais que os espíritos se apresentavam. E até muitas vezes eles próprios, usando termos, certas tecnologias, que tornavam mais claro o quê? E para se ver quente com a lei, para se ver com a sua consciência tranquila perante Deus e a si próprio, sua própria consciência, o Espírito precisava, após o reconhecimento do ato feito errado, não é? Arrepender-se, mas não bastava arrepender-se, ele precisava passar por uma certa expiação. E depois que passar por essa expiação, já vimos que é expiação, não é? Ele precisava reparar aquele desconforto, vou usar a expressão, não é? O equívoco, o mal realizado contra ele mesmo ou contra o próximo, certo? Arrepender-se, expiar e reparar. Então tem que passar por essas 3 fases para se conseguir estar mais feliz, estar feliz consigo mesmo perante a Deus.
Diante das questões que foram feitas, eu vejo papel, as coisas estão aqui no livro. Kardec pergunta logo em 990, o arrependimento acontece no estado corporal ou no estado espiritual? Os espíritos vão dizer que nos dois. Acontece nos dois, não é? No estado espiritual, porém, pode ocorrer também no corporal, quando compreender bem a diferença entre o bem e o mal. Vamos andar para ti aqui? Então pode acontecer nessa existência mesmo, quando eu começo a compreender a diferença entre o bem e o mal. A doutrina espírita está me ajudando a fazer isso? Por eu estar conhecendo a doutrina espírita, com certeza eu vou errar bem menos do que outros que não estão tendo informações tão precisas como diz a questão 628 aqui, nessa questão 628, os espíritos dizem assim: a humanidade nunca recebeu informações tão precisas, tão claras, tão transparentes com relação às leis de Deus, ao que Deus espera dele como pessoa, como espírito humano, como a doutrina espírita também. A doutrina espírita me ajuda muito a entender bem a diferença entre o bem e o mal, para que eu erre menos. Certo? Da importância da evangelização das nossas crianças, a importância do estudo aprofundado, a importância de participarmos de todas as atividades que nos permitam refletir cada vez mais, aprofundar todas essas leis. E conforme a gente aprende, há momentos em que você está no estado tal, que você até está ouvindo, está compreendendo, mas não aprofunda. Não pega o senão da questão. E às vezes só quando você passa por determinadas circunstâncias é que você diz assim: agora estou entendendo o que aquela lei quer dizer, o que aquele texto quer dizer, o que aquela experiência quer dizer, aquela fala quer dizer. Então, muitas vezes, não, com certeza a doutrina espírita tira a gente já desse foco de, com certeza, errar menos, nós vamos errar bem menos. Na 991, qual a consequência do arrependimento do estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz, é por isso que aspira uma nova existência na qual possa expiar suas faltas. Daí, gente, não é quando o espírito se arrepende do mundo espiritual, ou seja, desencarnou, mas não conseguiu passar pelo processo do arrependimento. Quando isso vai acontecer? Vai depender do estado do espírito, vai depender do que está percebendo no mundo espiritual, do que é possível ele perceber no mundo espiritual. E nós aconselhamos a leitura do livro, mas isso não vai dar para a gente, eu vou ficar lá correndo do livro. Aqui na Evolução dos Mundos, há um capítulo chamado Semente do Destino. Se quem puder dar uma olhadinha com calma, o nosso André Luiz vai passar para a gente, vou tentar resumir, que no mundo espiritual, o espírito começa a perceber, há espíritos que ficam parados, estacionados em determinadas circunstâncias. Vamos lembrar do pai de André Luiz, que vai achar o pai dele, não é? Vamos lembrar do próprio André Luiz, que passou 8 anos, até que ele resolvesse pensar, fazer uma prece, até que ele enxerga claríssimo. Depende do momento do espírito, vai ficar muito claro no Código Penal da Vida Futura, essa duração. Depende do momento em que o espírito há um movimento interno, desejar sair daquelas circunstâncias, e quando ele deseja sair, vem lembrança de uma prece, vem lembrança de um ser querido, que ele invoca, né? A presença desse ser querido, para que ele saia daquelas circunstâncias, e daí vai receber ajuda. Mesmo nessa situação, as obras de Deus nos mostram diversos estágios. Especificamente, estamos estudando sextas-feiras em nossa casa, amanhã, a partir das 9h30, o Obreiro da Vida Eterna, que mostra diversas situações desses espíritos que estão no mundo espiritual despertando. E há um momento em que pela primeira vez que a equipe de socorro, ele vê que há um vão enorme entre a equipe que está socorrendo e a equipe que vai ser socorrida. Há pequenas passagens, como se fossem pequenas pontes, não é? E um grupo querendo ser socorrido e outro grupo não permitindo que aqueles que estão querendo ser socorridos sejam socorridos. E André Luiz se pergunta por que eles não conseguem, não é? Por que o grupo não faz alguma coisa para tirar quem querem sair de lá? Então, mais adiante, ele é explicado a ele que aqueles vão ser socorridos sim, mas no momento exato, ainda não era o momento. Porque se eles quisessem realmente sair, eles conseguiriam. E vai ser explicado para eles que eles conseguiriam condições próprias de sair daquela condição. Certo? Os que não deixavam, que eram maus mesmo, né?
Claro que iriam passar muito mais tempo naquela condição. Então vejamos bem, o tempo que vai estar lá vai depender sempre do próprio Espírito. Isso fica muito claro nas questões finais, questão 1000, até a 1009, por aí, não é? As questões belíssimas respostas por Sócrates, por Platão, não é? Pelo próprio Paulo. E a 1006 é espetacular quando São Luís diz que o homem ficaria eternamente no mal se ele fosse nascido para ser eternamente no mal, não é? Eu também falo com as minhas palavras. Mas Deus criou o homem, o espírito, com a irresistível necessidade de ser feliz. Por isso que o espírito se cansa do mal. Há um momento, a gente não entende isso muito, ainda bem que a gente não entende muito bem, né? O corpo físico, de uma certa forma, faz com que a gente esqueça essas experiências do espírito, não é? No mundo espiritual. Mas, quem já fez visita a presídio, nós tivemos a questão de 1 mês atrás, pela primeira vez em nossa casa, a comunicação de um ex-presidiário, se chamava Paulo. Ouvimos com muita emoção aquela mensagem, para a gente foi algo assim surpreendente. Depois recebemos a visita de um companheiro em nossa casa, não permitiu citar o nome, não pedi autorização dele para dizer. Ele fazia visita a presídios e ele conhecia esse espírito. Quando ele ouviu em casa a comunicação, ele ouviu em casa, ele lembrou daquele ex-prisioneiro, ex-presidiário, e achou que era muita coincidência. Será que não é? Resolveu lá no céu de conversar com o médium, que recebeu a comunicação, e o médium confirmou, é ele mesmo. Ele falava para ele, vocês imaginem a alegria para nós que fomos lá no presídio, levar o evangelho, conversar com aquele espírito de situação tão delicada, vendo o espírito da mensagem. Já havia mais ou menos 10 anos em carne esse espírito, certo? Então, ao momento que o espírito sente a irresistível necessidade de ser feliz e sai, não é? E é muito bom, é muito confortador sabermos disso. Porque não só para nós mesmos, nós que estamos, apesar de estar numa casa espírita, ainda trazemos resquícios de algumas coisas que queremos nos libertar, e fica difícil às vezes, está difícil para a gente, né? Nós vamos sair sim, vamos sair dessa condição. Também coloquei aqui a importância das reuniões mediúnicas, né? A importância da desobsessão. E Leon Denis, no momento lá do livro do Invisível, chama muita atenção disso. Ele está lá no grupo dele, da conhecida, né? Ele vai falando, ele imaginando no futuro a humanidade ter diversas reuniões mediúnicas, para que o espírito, antes de ele voltar para o corpo físico, já ter o perfeito entendimento da reencarnação, de aproveitar melhor a encarnação, não perder nenhum momento, as oportunidades que a reencarnação daria para ele. Então é importante estarmos em reuniões mediúnicas, certo? E orarmos pelos métodos de reunião mediúnica, seja ele incorpóreo, seja ele psicofônico, seja ele o apoio, seja ele que conversa com os espíritos, né? Mais adiante, qual é a consequência do arrependimento do estado corporal? Progredir já desde essa vida, certo? E nós temos, companheiros, muitos corações, não é? Por exemplo, o caso do Paulo, que acabamos de citar, e é impressionante às vezes passarmos no atendimento fraterno, ver aquele coração chega lá com algum processo de dificuldade de vencer algum problema seu pessoal, e às vezes também arrependido por alguma situação que há cometido. Nós estamos assim, como aqui essa reunião não vai para o YouTube, não tem problema estar colocando isso aqui. Nós estamos muito interessantes, estamos acompanhando 3 casos de compras ligados à força militar. Estou trazendo histórico de óbitos, né? Porque precisou estar. E o caso interessantíssimo que nós estamos acompanhando também, claro que nós também está acompanhando esses espíritos que estão lá mergulhados no corpo. Um que chegou para cada espírito, quando ele começou a entender todo o processo, entrou no processo de culpa que precisou se afastar do trabalho profissional. Se afastou, ficou com licença psiquiátrica um bom período. Atualmente, em questão de alguns meses, conseguiu retornar para a questão administrativa, dado ao sentimento de culpa que ficou. Mas está entendendo, não, a lei, o amor de Deus é a justiça, é o amor e a caridade. Vai ter um retorno, ele vai ter a possibilidade de sentir feliz, não é?
Mais adiante, na Maombi, que só tem o instinto do mal, são inacessíveis ao arrependimento. Resposta do Espírito: já te disse que se deve progredir incessantemente. Aquele que nessa vida só possui o instinto do mal, terá o do bem na outra. E é por isso que renasce várias vezes. É preciso que todos progridam e atinjam a meta, que uns só levam um tempo mais curto, outros mais longo. A gente quer trazer aqui o exemplo do céu e inferno, né? O espírito de Cardenal Dari. Não sei se todos lembram, né? Cardenal Dari, esse espírito, ele em 1609, ele provoca, né, o assassinato da esposa e depois também tira a vida do irmão. Primeiro tira a vida do próprio irmão, que ele acha que houve, né, que a esposa haveria traído ele com o irmão. Então, primeiro assassina o próprio irmão, depois ele assassina a esposa, né? E vem a óbito, vem desencarnar. E segundo São Luís explica, né, a lei impôs a ele ficar no mesmo lugar. Toda vez que ele tentava sair daquela mesma casa, ele só via escuridão, só percebia escuridão. E aí ele ficou 259 anos, quase 300 anos. Por que ele foi equivocado na sociedade parisiense? Porque uma pessoa compra a casa já estava tida como mal assombrada, e essa pessoa, se não me engano, seria até, não dá para ver agora, senão o relógio vai correr ali. Eu não me lembro bem se era um herdeiro ou se alguém que compra a casa. Mas a pessoa, ao entrar na casa, ele aparece, de propósito, aparece na pessoa, e a pessoa morre, infarta de susto. Certo? Mais adiante, o outro vai tentar também morar na casa, e vai abrir lá uma determinada porta, e ele, fisicamente, através do efeito físico, ele não aparece, mas dá uma bofetada. E a pessoa assustada quer sair de casa. Então, sabendo da questão das comunicações mediúnicas, é levado até a sociedade parisiense e ele é evocado. Pergunta se a São Luís se pode evocá-lo, acaso não é que ela pergunta a São Luís autoriza que sim, e avisa: olha, um espírito da pior espécie. Mas que é interessante no céu e inferno, né? Para quem não conhece, nós estamos aqui tentando sensibilizar para que vocês estudem o céu e inferno. Mas tem que não faça o curso, vamos lendo em casa, né? Diversos espíritos Kardec vai fazer, não só Kardec, mas outras sociedades também, que o caso é levado, né, para Kardec, para que fosse editado para o céu e inferno. Os espíritos vão demonstrando com o passar das comunicações, não é? O sentido do arrependimento. Esse espírito, quando ele pergunta ao médium vidente que ele estava se apresentando, ele se apresenta com a roupa ainda da época, com as marcas do sangue na roupa e com uma faca na mão. Quando ele vem a segunda vez, já vem sem a faca. Outra vez com roupas mais limpas, né? E assim ele vai demonstrando o processo da sua melhoria. Há também o caso de Jacques Latour, que é um caso interessantíssimo, também vai se mostrando, né, cada vez que ele é evocado, se conversa com ele. E o mais belo às vezes, né, como é colocado em algumas das entrevistas, é colocado o seguinte: o espírito está lá no Código Penal da Vida Futura. Faz parte do mecanismo da lei, às vezes, do espírito pensar que ele vai ficar naquela condição para sempre. Esse espírito achava que ia ficar naquela condição para sempre. Aí, conforme ele era entrevistado, evocado na sociedade parisiense, foi conversando, foi sendo feito preces, ele usou uma expressão que a gente vai encontrar várias vezes no Céu e no Inferno, que é muito linda, né? Toda vez que eu lia, a primeira vez que eu tive contato com esse livro, mexia muito com a nossa emoção. O espírito diz assim: começo a ter esperanças. É muito lindo, não é? Começo a ter esperança. Isso é muito lindo. É a lei de justiça, de amor e de caridade, né? Aí mostrando para a gente esse processo. Aí mais adiante, vamos lá, na 994. O perverso que não reconheceu absolutamente suas fontes durante a vida, sempre as reconhece depois da morte, o Espírito vai responder que sim. Ele sempre as reconhece e então sofre ainda mais, pois sente em si todo o mal que fez ou que foi causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam
mau caminho, apesar dos seus sofrimentos, mas cedo ou mais tarde reconhecerão a estrada errada, tomaram, e o arrependimento virá. É para esclarecê-los que trabalham os bons espíritos e que podeis trabalhar vós mesmos. Então vamos lá, né? Às vezes é por ele mesmo, às vezes por circunstâncias exteriores. Vamos lembrar, conforme nós temos aqui, às vezes tem seres amados que ficam anos, e eu sabemos disso, não é? Aguardando que um querido seu saia daquelas circunstâncias. Vamos lembrar a libertação, né? Matilde, vem lá com o Gregório, já fazia também não sei quantos séculos, agora de cabeça que eu não estou lembrando, mas com certeza mais de 3 séculos que Matilde aguardava. Que Gregório demonstrasse, não é? Um sentimento para que então saísse cansaço do mal, saísse daquela circunstância. E para quem não conhece o livro, né, Gregório, ele foi um ex-papa, certo? E dominava toda uma região como papa, como líder mesmo religioso, não é? E é Gúbio, né? Gúbio que vai lá com um grupo, lá, junto com o André Luiz, é a pouco trabalhar para que ele saia daquela região, até que no último capítulo é belíssimo, a gente não vai dar spoiler, pode deixar, não é? É belíssimo o encontro, não é? Quando ele está lá adiante, está lá todo o grupo de grupo reunido, em prece por ele finalmente consegue reencontrar a mãezinha. É um momento muito belo. O que é muito belo é o diálogo dele com a mãezinha. É algo assim, muito lindo. A gente quer trazer também a definição de arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento, não é? Já vimos uma definição do nosso querido Mariano Júnior, aqui no dicionário de filosofia, mas também tem aqui no Céu e Inferno o Espírito Lisbeth. Ela dá uma definição do que seria o verdadeiro arrependimento. A Lisbeth, a Kardec coloca no meio dos espíritos sofredores, né, está catalogada como um espírito sofredor, e há um momento em que se pergunta para ela, né, se as causas opostas, sim, primeiro Kardec vai perguntar agora, queres dar algum detalhe sobre a nossa posição e a causa dos nossos sofrimentos? Ela vai responder assim, ser humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas. Olha a nossa página, né? A página de preparo. Paciente nas provas, caridoso com o pobre, encorajador com o fraco, sensível a todo sofrimento. Gente, a página de preparo. Parece que a Bruno Teixeira, né, leu isso aqui e preparou a nossa página. E não sofrerás as torturas que eu suporto. Aí Kardec pergunta se as faltas opostas à qualidade que acabaste, né, de falar, pareceis lamentar de fato. Vosso arrependimento se deve pois aliviar? Resposta, não. O arrependimento é infrutífero quando não é consequência do sofrimento. Ou seja, a pessoa já está sofrendo pelas consequências, né, dos seus erros, e na dor, na verdadeira dor moral, ela então se arrepende. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base o desgosto de haver ofendido a Deus e o ardente desejo da reparação. Então, muitas vezes você sofre. Assim que você diz se arrepender, vou fazer uma analogia bem material, não é? Quem sofre de coluna, encara problemas sérios com a coluna, não é? Faz lá o tratamento, faz a fisioterapia, às vezes até ele precisa recorrer à cirurgia, mas sabe que de repente fica limitado, não pode mais fazer certos tipos de movimentos, ter certas profissões, praticar certos esportes, mas a pessoa vai e insiste, né? Porque se viu melhor, nós não somos assim ainda, certo? É o que a Lisbeth colocou inicialmente. Mas o arrependimento verdadeiro é aquele que tem por base o desgosto de haver ofendido a Deus. Entendemos que para o espírito perceber que ele ofendeu a Deus, ele já atingiu algum grau de maturidade? Já atingiu algum grau de maturidade, não é? Ele já saiu daquela brutalidade maior e percebeu, teve um pouco de sensibilidade para perceber que ofendeu a Deus e não desejar mais retornar naquele erro, não é? E desejar a reparação. Isso que é bastante interessante também. Então ele vai desejar, nesse texto que nós colocamos do livro Evolução em Dois Mundos, nosso Deus vai trazer para a gente que o Espírito, mesmo ele expiando,
mesmo ele passando, não é, por aquilo que ele fez outro ele passar, ainda fica, veja bem, o espírito é o sofrer das consequências do que ele fez outro sofrer, não é isso? Ele fica porque ele chama de inquistamente, vou usar essa expressão, essas sementes, não é? Sementes do arrependimento, ele deseja de alguma forma reparar, fazer o bem, fazer o contrário do que ele fez. E uma coisa que é belíssima, também na lei, está no Código Penal da Vida Futura, que conforme você vai, não é, aumentando a sua sensibilidade moral, você vai compreendendo a lei, essa expiação, esse resgate pode ser atenuado. Pode ser atenuado. É o que a gente conhece muito, não é? Vou citar assim rapidamente. Por exemplo, se você de repente tirou vidas de certas pessoas, você pode voltar como médico, salvando vidas, fazendo o contrário, não é mesmo? Se você de repente, com o seu modo de pensar, seu modo de ser, leva as pessoas ao desequilíbrio mental, você volta como psiquiatra, como alguém da saúde mental, porque você sensibilizou, certo? Você mostrou essa sensibilidade, então a lei é a misericórdia, né? É o bem que se passa, o bem que se constrói, o entendimento minimiza, é a misericórdia divina, não é? Agindo. Mais adiante, eu parei lá em 994, agora para 995. Há espíritos que sem serem maus, são diferentes da sua sorte? De novo. Aí você me desculpa, tá bom? Eu me acostumo. Espíritos que sem serem maus, olha só, eles são indiferentes à sua sorte. Ou seja, não são notoriamente maus, mas vivem, como querem viver, né? Nós temos um exemplo aqui no São Inferno da Angélica, nulidade sobre a terra. A gente vai resumir, não é? A Angélica está no estado moral assim, bem a desejar, ela própria não assume o seu sofrimento, não assume que está sofrendo. Tem pessoas assim, que elas estão no sofrimento, mas elas passam para outros como se ela não tivesse naquele sofrimento. Kardec vai perguntar para ela sobre o estado que levou, aliás, é um guia espiritual que diz por que ela estava naquele estado. Ela tinha sido na vida anterior, ela tinha recorrido à religião, à vida contemplativa. E a preguiça, a desculpa não é de estar dentro de um mosteiro, não é uma coisa assim, não fez nada para ninguém, nem para ela mesma. Não buscou cultura, não buscou conhecimento, não buscou o trabalho do bem, viveu uma vida contemplativa. Na entrevista, né, inicia-se um comentário de Kardec, que foi dado em Bordeaux. Essa comunicação, o Espírito apresenta-se espontaneamente ao médium sob o nome de Angélica. Arrependemos de vossas faltas? Não. Então por que vieste até aqui? Para experimentar. Portanto, não sois feliz? Não. Sofreis? Não. O que é que vos falta? A paz. Como pode vos faltar a paz na vida espiritual? Um lamento do passado. Lamento do passado é remorso? Então vos arrependeis? Não. É por medo do futuro. Que temeis? O desconhecido. Eles me disseram o que fizessem em vossa última existência, isso talvez me ajude a vos esclarecer. Nada. Reparem que as respostas são monossilábicas. Ela não quer ter nenhum trabalho, não é? De elaborar um pouco mais para assim. Será que ela poderia? Certo? Então o espírito do médium vai responder, não é? Que ela não soube aproveitar e continua da mesma forma. E vai ser dito que ela teve uma situação financeira boa, não é? Mas deixava os filhos serem criados pelas empregadas, não fez nada para ninguém, nem para ela mesma. Quando a lei é de progresso, então ela está respondendo moralmente por ter se anulado perante o progresso. Não quis buscar nenhuma forma de progresso. É o que o Espírito está colocando aqui, certo? Resposta: há espíritos que nada de útil realizam, estão na expectativa, mas sofrem nesse caso proporcionalmente. E como deve haver progresso em tudo, este progresso se manifesta pela dor, que é o que a nossa Angélica está começando a sentir. Acham perguntar, não sentem desejo de abreviar seus sofrimentos? Eles o sentem, sem dúvida, mas não possuem energia bastante para aquele que poderia aliviá-los.
Quantas pessoas aí entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Gente, não é um fato. Não é um fato. Aí eu quero puxar um pouquinho, vou abrir aqui uma janela, para cuidar que nós estamos precisando ter uma inteligência artificial, né? No outro dia eu vi uma chamada, uma reportagem da CNN, não deu tempo de ver, estava no arquivo para ver depois. O título era: estamos emburrecendo? O quanto as pessoas ligadas à área da saúde mental estão preocupadas com o vício das pessoas tudo recorrerem a algo já pronto. Eu não sei, me permita trazer uma experiência pessoal. Toda vez que começou esse processo, né, no ano passado, você quer criar um texto? Se eu perguntar assim, que texto você quer que eu crie? É uma casa com amigos? Se eu não perguntei nada. Desculpa o meu orgulho, estou trazendo aqui um pouco da minha do eu, né? Eu me estressei irritado, mas não perguntei nada, né? Depois, como professora da vida da educação, fiquei pensando, gente, se uma pessoa cai nisso, é útil? É super útil, claro que é. Momento de consulta, momento de dúvida, vamos lá. Mesmo assim, atualmente, antes não vinha, logo começou, atualmente vem, não é? Logo após a pesquisa, para que a gente pesquise, procure ver, claro, que a inteligência pode se enganar. Olha só. Atualmente, depois de tantos processos, né? Como pelo que sofre o processo, portanto da meta, né? Sofreu lá o processo, as coisas estão mudando. Mas temos que ter cuidado com a questão do pensar, de buscar coisas prontas, certo? Se a lei é de progresso, se a gente aprende que a lei pede, a neurociência está provando isso, como Kardec diz, é a ciência, não é a religião, que vai levar o homem, né, à imortalidade da alma, à reencarnação, a pluralidade dos mundos, a crença em Deus e a ciência, não vai ser a religião. Então a neurociência está provando o prazer, né, que se tem, que a psicologia tentava falar, a neurociência prova, da autorrealização. Então, a cada dia você precisa aprender alguma coisa nova, seja o que for, em que campo for, literatura, política, religião, artes, eu preciso sempre aprender alguma coisa nova. Seja só na questão do saber, seja no fazer. A alma precisa disso, a lei de progresso. Então, quando eu me permito me estacionar, ficar na mesmice, né, eu estou negando esse processo. Estou negando. É quando muitas vezes vem as depressões, vem os estados mórbidos, né, psíquicos, que a gente, mas não sei por que eu estou assim. Está construindo algo novo, está procurando algo novo, não é? Tantas coisas para se fazer, não é? Tanta coisa para fazer, que acho que estou precisando tanto da gente, tanta coisa para se realizar. Aí a 996 e última. Já que os espíritos veem o mal que resulta para eles de suas imperfeições, como podem existir os que agravam a sua situação e prolongam o seu estado de inferioridade, fazendo mal como espíritos, desviando os homens do bom caminho? Resposta: são aqueles cujo arrependimento é tardio, que agem assim. O espírito se arrepende e pode, em seguida, deixar-se arrastar novamente ao caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. Então vejamos bem, digamos que na vida corporal, ele até se arrepende, vai para o mundo espiritual com uma certa faixa, né, com uma certa faixa de compreensão, e vendo certas experiências, não é? Ele se permite arrastar por outros. Nós, como espíritas, sabemos, o espírito tem o hábito de querer ir para nosso lar, não é? E vamos conseguir ir para nosso lar? Será, não é? Será que vamos estar lá? Mesmo assim, às vezes estando lá, por quem vamos deixar lá? É seguro? Claro que é seguro. Vamos lembrar daquela senhora que estava numa fila para conversar, né, com os ministros, para pedir para vir à terra para ver os filhos, não é? Ver se tinha já bônus, ela não tinha ainda, mas se queixava de um, se queixava de outro. Não conseguia, mesmo lá no nosso lado, certo? Isso sem falar aqueles espíritos que não conseguem estar em uma colônia, certo? Estão no mundo espiritual e se permitem arrastar por outros. Podemos pensar que Gregório, lá em Libertação, não sabia exatamente o que ele estava fazendo? Sabia, não é? Mas o que Matilde, sua mãezinha, vai falar sobre ele? Ela, como espírita profundamente conhecedor do próprio filho,
seu filho espiritual, disse, né, que ela começava a perceber nele o cansaço do mal e entender que o mal não poderia vencer o bem, porque ali é tudo de amor, certo? Então, mesmo cada um de nós, como espíritas, precisamos estar atentos às muitas coisas que estão por aí, né? As novidades que estão surgindo, e o espírito é alguém que sabe da importância do estudo, estamos aqui estudando, dos cursos, onde nós aprofundamos mais aí no conhecimento, do culto no lar, porque estamos passando uma fase bem difícil, precisamos estar falando toda hora isso, os espíritos sabem disso, certo? Que muitas vezes a gente se deixa embalar, né? Engambelar por certas circunstâncias, por certas tendências nossas passadas, precisamos ter muito cuidado, mesmo dentro da casa espírita, Para minha surpresa, eu passei por uma experiência, nós estamos no final, vou dizer só essa experiência, que a gente hoje em dia não sabe como a situação se desenrolou, não contamos mais com essa pessoa. O motorista de aplicativo nos levou, não é, até a casa espírita e disse que frequentou ali um período, mas saiu porque a esposa, ali dentro da casa espírita, conheceu uma pessoa da reunião pública e eu fiz questão de perguntar. Mas ela chegou a frequentar os cursos? Eu fiz um monte de perguntas para aquele senhor. Deve ter saído de lá. Ela quer que não é? Eu fiquei assim com o coração bastante doído. Disse, não chegou a frequentar os cursos, é o menos pior. Numa reunião pública, conheceu uma outra pessoa que a convidou para um curso dito que era espiritismo com alguma coisa. E nesse outro curso, ela se envolveu com uma outra ideologia que não tinha nada a ver e deixou a casa espírita. Entendemos isso? Entendemos? Não é vedado ao espírita ter conhecimento de outras áreas. Mas antes de estarmos nos envolvendo com outros conhecimentos, hoje em dia está mãos cheias, aí na mídia, né, mãos cheias, a gente não sabe mais nem o que a gente... Não é? Muitas coisas, muitas novidadeiras, pessoas novidadeiras. Precisamos estar bastante atentos, porque aprendemos no doutrina espírita, né? Nós temos noção de quantas pessoas nos olham, quantos olhos estão sobre nós, vizinho, trabalho profissional, aqui dentro da casa espírita mesmo, quantos olhares nós temos sobre nós, observando o nosso comportamento, tanto no bom sentido, quanto no sentido não muito bom. Então precisamos, a hora, o momento de desafio, não é? E ouvimos uma vez de uma companheira, nossa querida, eu posso citar o nome dela, que ela é conhecida aqui da casa também, né? Nossa querida Márcia Cordeiro. Uma vez numa das aulas sobre mediunidade, ela dizia para a gente assim, nós não temos ideia de quando nós caímos, quantos nós vamos levar com a gente, porque a pessoa se mira da gente. As pessoas se miram. Graças a Deus, a lei é tão magnânima que não nos permite ter uma ideia exata de quantas pessoas estão nos observando. Então, daí o nosso compromisso com a nossa própria consciência, conosco mesmo, com os benfeitores maiores, que, como nós brincamos lá na casa espírita, né, assinaram lá para que nós não, eu aposto nela, vamos botar ela lá no corpo físico, né? Eu confio nela, vai dar certo, dessa vez vai dar certo, vamos botar lá. E assinaram lá para a gente poder mergulhar no corpo físico. Vocês têm uma noção de quantos assinaram no documento que nós estávamos aqui hoje? A gente não tem noção. Então é muita responsabilidade. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nesse tema, quando nós mergulhamos no Céu e Inferno, mergulhamos no livro Ação e Reação, também tem alguns casos interessantes, da evolução dos mundos, o que ficou muito claro para a gente, juntando também o problema do destino, os dois últimos capítulos, né? Denis, daquele passeio belíssimo no problema do destino, quem conhece o livro, né? Apresentando o ser, né? Depois fala do destino, a última parte, a terceira, né? As potências da alma. Ele começa com a vontade, ele vai dizer a primeira de todas as potências, e a mais importante é a vontade. E termina com 2 capítulos sobre a dor. Penúltimo é a dor, e o último, revelação pela dor. Ele vai falar para a gente, não é? Que a dor é o mecanismo da lei para nos impulsionar. A dor é o impulsionador do nosso progresso.
Existe a dor progresso, existe a dor evolução, existe a dor expiação. Mas o que ele implora para a gente? Nunca duvide desse papel do progresso da dor. E uma vez, a nossa querida Zé Matias, né, ela dizia para a gente, cuidado, quando qualquer dor chegar, pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande. A gente pensar assim, será que eu tinha que passar por isso mesmo? Cuidado com esse pensamento. Cuidado. De começar a passar pela nossa cabeça, começa a rezar. Porque se não é de encarnação passada, é de atual, né? Kardec lá no capítulo 5, causas atuais e causas anteriores às aflições. Fica bem explicadinho ali. Então, se chegou a dor, ou eu consegui nessa, né? Desculpa a expressão toda coloquial. Tem uma bobeira nessa encarnação mesmo. É tão claro ali, né? Cadê que temiza tanto falta de ordem, falta disso, falta daquilo, você acaba nessa encarnação mesmo se complicando. E ainda diz mais: o percentual das causas atuais é bem maior que as causas passadas. Olha a questão da vigilância, né? Do olhar, vigiar e orar. Então, quando vier o pensamento assim, será que eu tinha que passar por isso mesmo? Alto lá, é um alerta. Tem a razão de ser. A lei é de justiça, de amor e de caridade. Então, quando chegar, não é? Lá no capítulo 9, bem-aventurados são brandos e pacíficos, não é? E tem 7, a paciência, mensagem do Espírito Protetor. Não é? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Lá fora a gente pode dizer isso para qualquer um? Não, não é? Mas com a compreensão que estamos vendo aqui, a dor é uma bênção que envia aos seus eleitos. Por quê? Porque a doutrina espírita me dá a certeza de que nada acontece que não seja necessário ao meu progresso. E nada chega até mim que eu mesmo não tenha plantado. Eu plantei, então tenho que colher. Então tudo que eu passo, como o texto belíssimo que nós vemos aqui do Pagano, aprofundem as sementes, não é, do destino, aqui no repito, para quem não viu, não é? Semente do destino, evolução dos mundos. É lá no finalzinho do livro. Excelente. Essa necessidade que o espírito sente de sair, não é, do sofrimento, e mesmo que ele esteja diante daquele que causou a dor, ou aqueles, isso tenham perdoado, sejam até felizes, mas ele com a própria consciência quer, não é, se redimir e quer passar por aquela mesma experiência. Repetimos, é claro que num grau conforme a sua compreensão. Jesus nos abençoe o coração, que possamos sair daqui com essa plena certeza, não é? Em momento de duvidar da dor, qualquer dor, que de tamanho seja a dor, ela chegou porque eu de alguma forma trouxe ela para mim, certo? E sempre que possível, vamos lembrar, é justamente nesses momentos, né, de maiores dores, que nós de repente estamos sendo observados. E vamos lembrar que também há um momento aqui no Evangelho, Cristo Consolador, aqueles que sofrem e assistem aos seus irmãos são meus filhos bem-amados, não é? Então, aquele que passa pela sua dor e sem saber está servindo, né, de exemplo outro, nós vencemos uma experiência muito rica esses dias, uma companheira nossa, a sua filha única, veio a óbito em 3 dias. Gente, sabe que a sua filha está trabalhando? Filha única, muito querida. Sabe aquelas almas muito queridas, mãe e filho, muito ligadas uma na outra? A menina apresentou um sintoma de gripe do nada, assim, trabalhando no CIEP, que é sua CAP, não é? Em 3 dias foi hospitalizada, no hospital público, bom, foi muito bem, de bom renome, não é? Em 3 dias veio a óbito, certo? Imagina o estado dessa mãe. Imaginem o estado dessa mãe, gente. O espírito trabalhador da evangelização está firme lá no trabalho mediúnico. Ela está sofrendo, está com aquela dor silenciosa, mas estava sofrendo. Não é? E ela foi comentando com a gente um dos nossos estudos de grupo, uma amiga dela, que logo após o encargo da filha, o filho também veio a óbito, já em outras circunstâncias, já era mais ou menos esperado, uma doença realmente bem agressiva, não é? Chegou junto e disse assim: olha, eu vi você falando essa coisa do espiritismo, mas eu ficava meio lá e meio cá. Né? A companheira, a amiga de trabalho dela é católica. Mas como você se comportou quando a Mariana desencarnou, eu tenho certeza, eu quero conhecer isso. Me leva lá no seu centro. Entendendo? Quando estamos olhando, quando estamos observando,
certo? Então é justamente quando passamos pela dor que de repente damos nossos maiores testemunhos. Jesus nos abençoe, que nunca venhamos a duvidar daquilo que chega. É sempre o nosso progresso, não é? É o amor de Deus presente, dizendo assim, vai filho, vai em frente, não é? Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Vamos então passar ao Evangelho. O tema que nos cabe hoje é a continuação do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então temos a destinação da terra, causas das misérias terrestres. São os itens 6 e 7. O item 6 nos diz assim: muitas pessoas se admiram por encontrar na terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros, daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se coloca, o que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê toda a humanidade, mas apenas uma pequena parte. Realmente, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra se comparada à população total desses mundos? O item 7 nos diz assim: uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade seria feita se eles fossem julgados pela população dos bairros mais humildes e sórdidos. Em um hospital, só se vêem doentes e estropiados. Em uma prisão, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, que se considere a terra como um bairro, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, visto que ela é, ao mesmo tempo, tudo isso, e se compreenderá por que as aflições superam as alegrias, porquanto não se enviam pessoas saudáveis para um hospital, nem as que não fizeram mal algum para as prisões, e nem os hospitais, nem as penitenciárias são lugares de prazer. Ora, assim como numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, a humanidade não está toda sobre a terra. Assim como se sai do hospital quando se está curado, ou da prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a terra e vai para mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. Graças a Deus. Vamos então passar para um momento de paz. Os médicos se aproximem, por favor, da assistência. Possamos nos ligar a essa atmosfera de paz, de equilíbrio, que possamos sentir os nossos mentores pertinho de nós, que possamos pensar em Jesus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos,
e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nós vimos na semana passada as diferentes categorias dos mundos habitados e ainda vimos que a Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, como sabemos. Por isso, as misérias que enfrentamos não são castigos arbitrários, mas consequências naturais da nossa imperfeição e das escolhas que fazemos, como vimos na lição de hoje. Kardec nos lembra que muitas das dores que sofremos são frutos do egoísmo, da ambição e da falta de caridade. Quantas vezes a fome, a guerra e a desigualdade não são criadas pelos próprios homens que ainda não aprenderam a viver como humanos. O item 6 nos mostra que a Terra não é destinada ao gozo, mas ao aprendizado. É como uma escola, onde cada dificuldade é uma lição para o espírito. A Terra não é um lugar de felicidade plena. Kardec nos ensina que ela é um mundo de provas e expiações, uma escola onde os espíritos encarnados vêm para aprender e se purificar. Cada dor, cada dificuldade, cada obstáculo que enfrentamos é uma oportunidade de crescimento. Não se trata de castigo, mas de lição. Assim como o aluno precisa enfrentar exercícios difíceis para aprender, nós precisamos enfrentar as provas da vida para desenvolver paciência, humildade e fé. Portanto, quando sofremos, devemos lembrar que estamos sendo convidados a crescer. A Terra é transitória, é apenas uma etapa. O verdadeiro destino do espírito é a felicidade nos mundos superiores, que alcançaremos conforme vencermos as nossas imperfeições. Graças a Deus. Vamos então agora nos manter nessa atmosfera de harmonia e de paz, recebermos a mensagem do plano espiritual. Graças a Deus. Por que se chora no mundo? Por que tanta aflição? Porque o homem ainda traz o egoísmo, o orgulho, a vaidade e o desejo de poder muito arraigado em si. O Pai nos criou a todos para que fôssemos felizes através das escolhas que fizéssemos. E se fazemos escolhas erradas, teremos que suportar as ocorrências daquilo que nós escolhemos para consertar a nossa estrada em direção ao Pai. E o Evangelho de hoje nos traz as várias moradas da casa do Pai. Mas tudo é de acordo com o merecimento, com o esforço, a boa vontade de cada um domar em si esses instintos que ainda estão tão presentes em cada um. E o Pai não condena ninguém, mas Ele nos oferece oportunidades todos os dias para que reflitamos sobre as nossas atitudes, sentimentos e pensamentos. E aí, a infelicidade nos alcança quando fazemos escolhas erradas.
valorizar a vida. Vamos aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas, procurando fazer o bem, para ter tolerância, para ter empatia com aquele que sofre, porque nós julgamos e criticamos muito. Mas não é esse o sentimento que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou o amor em toda a sua extensão. E não fazermos aos outros aquilo que não desejamos para nós, em amar os nossos semelhantes, principalmente aqueles que não pensam como nós. Parece difícil, mas não é impossível. Depende da boa vontade de cada um nesse processo. Então vamos caminhar sim, de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, para que um dia essa felicidade possa estar presente em nossa vida. E vamos aproveitar a encarnação com tudo aquilo que ela nos traz, com as dores, com as aflições, mas tirando proveito e fazendo bom de tudo isso. Porque o Pai nos ama e quer a nossa felicidade. Mas essa felicidade tem que ser trabalhada por nós mesmos, para que possamos aproveitar. Então, que a paz, a infinita paz do nosso Mestre Jesus, esteja em cada coração e em cada mente aqui presente na noite de hoje. Para que cada um possa refletir sobre aquilo que está fazendo com as escolhas da vida, para que ele possa ser feliz. E que o Pai nos ilumine a mente para que possamos compreender e realizar aquilo que nos é necessário. Lembrando que quando nós estamos no plano espiritual, prometemos tudo. E quando adentramos na Terra, com a bênção do esquecimento, muitas vezes cometemos os mesmos erros, mas nem por isso o Pai se afasta de nós. Porque Ele vai nos alertando, vai nos dando sim motivos para que a gente se modifique. Então tudo isso depende de cada um de nós. Então vamos fazer a nossa parte, com responsabilidade, mas acima de tudo com amor, como Jesus nos ensinou. Que a luz de Jesus esteja guiando o caminho de cada um, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. E possamos ter gravado no nosso coração o que ouvimos hoje com tanta ênfase. A lei de justiça, amor e caridade. Que possamos também ter acesa em nossa mente, em cada segundo da nossa vida, da nossa existência agora, a oportunidade que temos a cada dia, as oportunidades que temos a cada dia e que muitas vezes atropelamos e deixamos passar, ou nos lamentamos quando ela vem representada por alguma dor, pequena que seja. Que possamos estar bem ligados que essas oportunidades são luzes no nosso caminho, que a felicidade é nosso destino certo, que a lei de Deus é de progresso. Então que possamos estar conscientes de cada oportunidade que temos cada dia, nos vários ambientes em que frequentamos. Que possamos ser abençoados na nossa volta para casa, que essa alegria desse aprendizado de hoje
penetre no nosso coração e nos guie para o nosso lar em paz. Que seja em seu nome, amado Mestre Jesus, em nome da direção espiritual da Casa do Caminho, em nome da felicidade por esses trabalhos realizados nessa casa no dia de hoje e sempre, e em nome de Deus, que possamos encerrar essa prece e dar por encerrada também a reunião pública dessa noite de quinta-feira. Que assim possa ser, graças a Deus.